da OAB de Santa Catarina de Tubarão. E com muita honra, hoje, eu tenho aqui ao meu lado, para também coordenar esse painel, a doutora Andriele Zilsdorf. Me perdoe se eu não falei o teu sobrenome correto. Doutora Andriele, formada em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina, advogada no escritório Mosman Horn, vice-presidente da Comissão de Mediação e Arbitragem da OAB de Santa Catarina, Joinville, secretária da Comissão de Arbitragem da OAB de Santa Catarina, coach do time da UFSC na Competição Internacional de Arbitragem, Vismut, a quem eu passo agora a palavra neste momento. Boa noite, doutora, seja muito bem-vinda a esse encontro da FECEMA. Boa noite, doutora Luciane, boa noite a todos. Primeiro, agradecer a oportunidade de estar aqui, junto com pessoas que eu tanto admiro, né? Doutor Dorival Henrique, que eu tive a oportunidade de conhecer recentemente, que tem um Instagram muito bacana, que é do Mediadores Brasil. Doutor Rodrigo Bertoncini, que foi meu professor no Núcleo de Prática Jurídica da Universidade Federal. E doutora Luciane, que tem feito um trabalho belíssimo na Camasc. Então, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui hoje com vocês. Então, entrando aqui no nosso tema, né? A gente tem em mente que um conflito ele é sempre negativo, né? E até que ponto a gente está preparado para gerir os nossos conflitos? E quando é que não cabe a nós mesmos, como cidadãos, gerir esses conflitos, né? Lembra lá na infância quem que a gente recorria quando tinha algum problema, quando tinha alguma situação? Então, a gente sempre tinha que diferenciar que tipo de conflito nós mesmos podemos resolver e que tipo de conflito a gente tem que levar para outra pessoa para que possa nos auxiliar, né? Então, um advogado, a princípio, quando a gente entra num mundo mais complexo, no mundo de relações comerciais ou de relações interpessoais, a gente tem essa ideia de que quando existe algum problema, a gente leva esse conflito para o advogado, né? Tudo certo. E teve um tempo que os advogados, e até hoje, de alguma forma ainda é assim, tinham essa ideia de que um conflito ele só pode ser solucionado lá no Poder Judiciário, né? Então, mas será que isso é verdade? Será que a gente não tem outras formas de resolver esse conflito, né? Como é que nós vamos fazer essa gestão dos conflitos? O advogado ele precisa de várias habilidades para resolver um conflito, mas qual é o melhor caminho? Quais são as etapas que um advogado precisa seguir? Tem algumas etapas que são essenciais, começando por uma boa e por um ótimo, na verdade, diagnóstico desse conflito. A gente tem que entender de que tipo de conflito a gente está tratando, qual é a questão, né? Então, para a gente poder entender para que lado a gente vai levar esse conflito. Então, a gente precisa primeiro diagnosticar, depois escolher um método e, então, executar, né? Tendo isso em mente, a gente trouxe para conversar hoje, então, os doutores Dorval e doutor Rodrigo, que vão trazer um pouquinho mais para nós, assim, vão trazer alguns insights de qual é a melhor forma de resolver um conflito dependendo da demanda do cliente, né? Então, vou passar já, sem mais delongas, a palavra para o doutor Dorval para tecer os seus comentários a respeito. Muito obrigada. Obrigado, doutora, obrigado. Bom, primeiramente eu quero aqui parabenizar a FACEMA não só pelos 20 anos, mas sobretudo por essa iniciativa, né, de criar um espaço de diálogo para que nós possamos aqui construir juntos algumas ideias, elaborarmos aqui algumas possibilidades, como bem disse a doutora, de resolução de conflitos, né? Afinal de contas, o conflito ele é inerente ao ser humano. Não temos como viver sem conflito, né? Conflitamos desde o nascimento, né? Conflitamos todos os dias, desde o momento em que acordamos. E podem ser conflitos com outras pessoas ou conflitos conosco mesmos, né? Então, o importante, e acho que aqui talvez a gente já quebraria o primeiro paradigma, né? O de que se tem a ideia de que o conflito é algo ruim. O conflito é algo que tem que ser evitado, que não pode existir na vida da pessoa, porque pessoas do bem não têm conflitos. Isso é algo totalmente utópico, né? Não condiz. A questão não está em ter ou não ter conflito. A questão está em como gerenciar esses conflitos. Como que nós vamos lidar diante do conflito? Porque digo a vocês com muita tranquilidade,
O conflito é uma oportunidade pedagógica enorme de aprendizado. Um conflito bem administrado, ele nos dá uma possibilidade de nos lapidarmos para, diante de um novo conflito, estarmos melhor preparados para lidar com ele. Então, feita essa observação, eu gostaria de dizer a vocês que esse debate, essa conversa, esse bate-papo que iniciamos nesse momento sobre os MASCs, abre aqui uma possibilidade enorme de analisarmos quais são esses caminhos que nós podemos trilhar diante de um conflito que estamos enfrentando. E, sobretudo, enquanto advogado, quero dizer para vocês que, atualmente, o advogado não pode mais se ater a um processo judicial, né? No momento em que um cliente procura um advogado para conversar sobre um problema que ele tem, não necessariamente a melhor resposta a ser dada para essa pessoa será um número de processo judicial, um número de uma ação. O advogado, atualmente, tem que pensar que há várias possibilidades de resolver aquele problema. E essas possibilidades que são os MASCs, né? Então, eu não estou aqui para dizer, e em momento algum, inclusive já na sequência passo aqui para o meu colega, doutor Rodrigo, para que também faça suas considerações iniciais, mas eu não estou aqui para dizer que o processo judicial não possa existir. Não é sobre isso. Em muitos casos, o conflito precisa de um processo judicial e está tudo bem quando necessário for. A questão é do advogado, juntamente com o seu cliente, poder analisar todas as possibilidades e ver se o processo judicial é o melhor caminho. Porque talvez possa ser a mediação uma boa alternativa, possa ser a negociação, ou possa ser, eventualmente, por exemplo, a arbitragem. E aí eu não sei se o doutor Rodrigo aqui comunga da mesma ideia que eu, doutor. Antes de passar a palavra para o Dr. Rodrigo, peço licença para apresentar Claro. os nossos palestrantes de hoje. Acabou ficando de fora, né? Dr. Dorival Henrique é graduado em Direito, ele é mestrando em Mediação, ele é advogado, é mediador certificado junto ao CNJ e atuante no Sejusc de Blumenau. Ele é diretor do Núcleo de Soluções de Conflitos da ESA, da OAB-SC, é professor de pós-graduação da Unidade de Rio do Sul e também, conforme comentei, é o curador do Instagram Mediadores Brasil. Nosso palestrante, Dr. Rodrigo Junqueira Bertoncini, ele é advogado, sócio da Bertoncini Gouveia e Tissot Advogados, é mestre em Direito pela UFSC, com ênfase em Direito Empresarial, e é especialista também em Direito Processual Civil pelo Sejusc. Ele foi professor substituto de Direito Empresarial na UFSC, é presidente da Comissão de Arbitragem da OAB de Santa Catarina e membro da Comissão Especial de Arbitragem do Conselho Federal do Brasil, né? Secretário também da Câmara de Mediação e Arbitragem, a CIF, e é membro fundador do Grupo de Estudos de Pesquisa em Direito Empresarial da UFSC. Então, passo agora a palavra para o Dr. Rodrigo para dar continuidade às nossas reflexões. Obrigado, doutora Adriele. Gostaria, primeiramente, de dar boa noite a todos que nos assistem, aos meus colegas aqui de painel, doutor Henrique, a doutora Andriele, doutora Luciane. Também parabenizar a FECEMA pela iniciativa desse debate. É sempre um fórum muito interessante para a gente debater os MASCs. A FECEMA é uma entidade muito atuante, né, que nos dá essas oportunidades de trazer essas questões, de compartilhar e de aprender também com os nossos colegas e enfim, com as afiliadas. Então, é muito bom estar aqui essa noite com vocês. O doutor Durval estava mencionando a questão, né, dessa forma que o advogado deve ter para resolver, para saber como lidar com o conflito que é colocado pelo seu cliente. E eu concordo 100%, né? O doutor Durval mencionou que não necessariamente seria um processo, eu talvez fosse até além, eu digo que raramente a melhor opção é o processo, né? Então, algumas vezes é necessário, de fato, mas, enfim, a gente sabe
como é a realidade, né, do judiciário hoje. Então, é um volume muito grande de processo. O tempo é uma questão muito sensível, né? Então, a capacidade de lidar com um determinado conflito num tempo mais curto é algo que agrega muito na resolução desse conflito, né? Então, às vezes, de fato, por exemplo, numa situação de negociação, eu não consigo, talvez, tudo aquilo que eu pretendia, né, a partir daquele conflito, mas eu consigo uma resolução em tempo célere, em tempo razoável, que talvez, se eu fosse aguardar a tramitação no processo judicial, eu precisasse aguardar tanto tempo, e por mais que que eu ganhasse tudo aquilo que eu espero, o tempo já colocou ali os efeitos muito negativos, né? Então, essa questão do tempo é um ponto que eu gosto muito de levantar. E é engraçado até falar isso, porque, enfim, eu sou um grande entusiasta da arbitragem, gosto muito da matéria e da atuação na arbitragem, mas a arbitragem, assim como o processo judicial, é um método de resolução de conflitos heterocompositivos, ou seja, eu coloco nas mãos de uma outra pessoa a resolução do meu problema. E eu gosto também de mencionar que é engraçado isso, que a gente, ou enfim, os nossos clientes muitas vezes quase que preferem que uma pessoa decida por eles, né, do que de fato resolver aquele problema. E eu sempre pondero, bom, mas qual é a chance de alguém que não te conhece, que não conhece a sua realidade, que está julgando ali diversos processos, que está distante da sua realidade, saber resolver melhor esse conflito do que você mesmo, né? Então, esse é um ponto que eu considero, né, muito importante, muito fundamental. Sempre tento trazer, é verdade, nem sempre é suficiente, nem sempre o próprio conflito pode ser resolvido de forma autocompositiva, nem sempre a gente consegue aproximar as partes, enfim, por negociação, por conciliação, por mediação, e realmente acaba tendo que recorrer a um método em que um terceiro vai decidir aquele conflito. Mas, apesar de essa ser uma realidade, eu sempre coloco que é pouco provável que essa terceira pessoa saiba melhor o seu conflito, saiba melhor o que você espera daquela resolução do que você mesmo, né? Então, ali quando realmente não tem jeito, não consigo resolver, tudo bem, é importante que haja essas possibilidades de que alguém resolva esse conflito, porque as partes não conseguem se aproximar, mas quando é possível se aproximar, com certeza a preservação daquelas relações, sejam relações familiares, relações comerciais, relações societárias, né, é muito mais provável quando eu resolvo de uma forma em que as partes chegam a um consenso, apesar de muitas vezes abrir mão, né, de alguns aspectos que elas entendem estarem corretas, mas não foi possível manter para resolver. Mas assim o resultado de uma resolução dessa maneira, geralmente, eu entendo que geralmente é mais eficiente. Quando não é possível, a gente tem outros métodos para resolver. Professor Rodrigo, desculpa, pois não, Luciane. Eu só ia fazer um adendo, assim, que estamos diante, né, nos tempos atuais, do sistema multiportas, né, e como o doutor Henrique mencionou, tanto os autocompositivos como os heterocompositivos, né, na fala do doutor Rodrigo Bertoncini, são muito importantes, e eu acho que a presença do advogado, né, e o conhecimento que ele tem é muito importante, como a doutora Andriele mencionou na introdução da fala dela. E aí, eu queria só ponderar que eu acho, assim, muito importante para que esse sistema multiportas, ele se estabeleça de uma maneira mais concreta, eu acho que algumas bases fundamentais a gente precisa ter. Acho que, primeiro de tudo, a institucionalização dos métodos, né, que é uma coisa que a gente já está conseguindo. Depois, a escolha do método a partir de uma triagem feita por um profissional muito bem preparado. E aqui, como falamos para advogados, cabe a eles, né, cabe a nós, advogados, esse estudo,
né? Para que quando chegue um conflito até nós, a gente saiba exatamente como direcionar, como fazer uma gestão adequada daquele conflito, né? E, sobretudo, a adequada formação desses profissionais que irão manejar o conflito, entendendo muitas vezes que o papel do advogado dentro de uma mediação não é de mediar, né? Ou quando o cliente procura o advogado, ele está ali como advogado, mas ele pode estar direcionando a resolução daquele conflito para outros, né? Então, Henrique, eu passo a palavra para ti, né, para as tuas considerações aqui acerca dos métodos autocompositivos, né? E a gente fica nesse bate-bola, né? A hora que a gente quiser, né, trocar essa bola, um vai passando para o outro. Obrigado, doutora. Obrigado. Sabe que uma das perguntas mais frequentes que eu ouço na universidade são de alunos que chegam e me dizem o seguinte: mas, Henrique, qual é o melhor meio para eu resolver o conflito do meu cliente? E essa é uma pergunta que eu gosto muito quando eles fazem, porque eu sempre digo, a melhor escolha é aquela que vai resolver o problema. E quando eu digo resolver o problema, não é apenas entregar uma solução, é entregar uma solução de forma célere e de forma econômica. E nesse aspecto econômico, não estou falando aqui só da questão financeira, mas estou falando aqui de algo muito mais amplo, né? Talvez o nosso maior cuidado quando recebemos uma demanda de um cliente e ele nos delega, enquanto advogados, a resolução desse conflito, é pensarmos que o bem mais caro que essa pessoa tem é o tempo. E muitas vezes a resolução deste conflito vai chegar num determinado momento em que, para esse nosso cliente, aquilo já nem faz mais sentido. Porque 4, 5, 10 anos depois de iniciado aquele processo judicial, a realidade daquele cliente já é outra, as necessidades dele já são outras, e por vezes, naquele momento, chegar uma sentença final, seja de 2º grau ou mesmo de 1º grau, talvez já não faça mais nenhum sentido para ele. E nós temos, enquanto advogados, que estar cientes, e eu penso que vocês também já perceberam isso, que as pessoas não têm mais condição de esperar tanto tempo para ter uma resposta para as suas demandas. O time, hoje em dia, é muito mais rápido, né? Nós, talvez os nossos pais aguardavam e estava tudo bem em aguardar 4, 5 anos para receber uma resposta do Poder Judiciário. Eu tenho certeza que os nossos filhos já não se permitem mais isso. A necessidade de resposta é muito mais rápida atualmente. Então, eu costumo dizer para os alunos que não só é importante nós escolhermos o caminho que resolverá o problema do nosso cliente de forma célere e econômica, mas, sobretudo, da importância de nós, advogados, envolvermos aquela pessoa que está dentro do conflito na construção da solução, sempre que possível. Porque nós temos no Brasil a cultura do delegar. É muito nosso isso. Nascemos e em casa delegamos os nossos problemas, as nossas brigas com os irmãos para os pais, dizendo: pai, mãe, resolva aqui, diga quem tem razão. Chegamos na escola e delegamos aos professores e ao diretor da escola que faça esse caminho para nós, resolva os nossos problemas. É óbvio que chegaremos à fase adulta e está instalada a cultura do delegar, e aí delegamos ao juiz que nos entregue a solução para o nosso problema. E eu chamo a atenção disso, desculpa, porque nós, advogados, de alguma forma, somos responsáveis por retroalimentar esse sistema. Porque também, enquanto advogados,
no momento em que deixamos de escolher, apesar de ser, naquele caso concreto, a mediação, por exemplo, o caminho mais adequado para fazermos um processo judicial, nós também, enquanto advogados, estamos delegando o conflito, reproduzindo aquilo que o nosso cliente faz habitualmente. Mas depois criticamos o Poder Judiciário, chamando-o de moroso, dizendo que o Poder Judiciário é letárgico. Bom, temos um quinhão de responsabilidade para isso. E temos que fazer um meia-culpa. Então, na atualidade, repito, o advogado precisa ter um olhar mais holístico e precisa ser, além de um bom processualista, um advogado que transite de forma hábil pela mediação, pela negociação, pela arbitragem e por todos os caminhos que houver como possibilidade de resolução daquele conflito. E chamo a atenção aos meus colegas que quando eu digo transitar por esses outros meios de resolução de conflitos, não é apenas conhecer superficialmente. Um bom processualista, não precisamos aqui dizer o quanto que ele se dedica para ter o domínio e a segurança de montar uma boa estratégia processual. Bom, sejamos também estrategistas na mediação, estrategistas na negociação, estrategistas na arbitragem, mas para isso precisamos dominar esses demais caminhos, trilharmos essa estrada com a mesma segurança que trilhamos a estrada do processo judicial. E mais, fazer com que o cliente caminhe conosco, porque a obrigação de preparar o cliente para essa caminhada também é nossa, enquanto advogados. Por que nós, advogados, muitas vezes dedicamos horas preparando o nosso cliente para uma audiência de instrução, mas levamos ele para uma audiência de mediação sem nem dizer a ele para onde ele está indo? E não estamos dizendo porque não conhecemos? Ou porque achamos que a responsabilidade da mediação é do mediador judicial ou do mediador privado lá na Câmara? Não. A responsabilidade maior é do advogado. De preparar o seu cliente, de escolher uma boa câmara de mediação, ou se o processo está ajuizado, de verificar se o mediador que vai fazer a mediação é um mediador capacitado para aquela área que vai ser mediada. A amplitude de necessidades, de demandas que o advogado tem que cumprir para bem caminhar por uma dessas estradas, ao abrir a porta, por exemplo, da mediação e transitar por esse caminho chamado mediar, exige muito do advogado. Não é um caminho fácil. Eu costumo dizer em todas as mediações, quando do termo de abertura, vamos ter um trabalho árduo pela frente. Mediar não é fácil. Não é um caminho de paz e amor. Nunca foi. Mediar significa visitar lugares muito desconfortáveis do conflito. Mediar significa você olhar para o outro com um olhar diferente daquele raivoso, daquele olhar de combate. É de olhar para o outro sabendo que ele também tem necessidades e interesses diante daquele conflito. E que precisará ser buscado durante a caminhada um ponto de equilíbrio que satisfaça ambos os lados. Satisfação essa, meus caros, que por vezes, eu diria que na sua grande maioria de vezes, não é atendido por uma sentença judicial. Ah, como assim, Henrique? Como assim? Se a sentença judicial atendesse à necessidade daquelas pessoas,
Por que há tanto recurso? E por que, depois de finalizados todas as fases de recurso, se tem tanta dificuldade para a execução da sentença? Afinal de contas, o que a gente hoje tem no judiciário é 1/3 da demanda que tramita de ações de execução. Bom, mas espera aí, como assim? Delegamos ao juiz a resolução do conflito, pedimos ao Poder Judiciário que nos desse uma resposta daquele conflito, mas quando essa resposta é dada, não se concorda? É isso mesmo? É isso mesmo. Na sua grande maioria das vezes é isso. Falo isso tudo para que nós possamos refletir um pouco sobre esse caminho que habitualmente, enquanto advogados, estamos acostumados a fazer. Repito, é muito mais fácil pegar aqui um modelo de uma peça que eu tenho aqui, trocar alguns dados, alterar aí pequenas informações e protocolizar a ação. Me custa muito menos tempo e trabalho do que mediar. Mediar me exige muito mais. Mas eu preciso dizer a vocês que uma boa mediação tem atendido, em grande parte das minhas demandas aqui dos meus clientes, muito mais do que seria atendido por uma sentença judicial. Agora, repito, a experiência de mediação que nós temos, ainda na sua grande maioria, não são boas experiências. Em especial, se estivermos falando aqui de mediação judicial. Então, nós, enquanto advogados, também temos que procurar alternativas para que possamos encontrar uma mediação de qualidade. Uma mediação que trabalhe o Instituto na sua potência, se possível, na sua potência máxima. Porque esta boa mediação fará com que essas pessoas envolvidas no conflito construam elas a própria sentença. E aí eu preciso dizer a vocês, quando essas pessoas participam da construção da solução do conflito, o grau de comprometimento delas para com aquilo que foi acordado é infinitamente maior do que aquela decisão que vem imposta. Prova disso é que hoje, em Santa Catarina, no último levantamento que fizemos, os casos de acordos celebrados em mediação, apenas algo em torno de 3% geram algum tipo de demanda depois de execução. Então, são os números que nos mostram as realidades. Não é o Henrique que está aqui falando. Aliás, não tenho saber nenhum. Estou aqui apenas trocando figurinha, trocando algumas ideias com vocês. Não estou aqui determinando e dizendo nenhum tipo de regra, longe de mim essa pretensão. Apenas quero refletir com os colegas advogados e com aqueles que estão chegando agora no mercado acerca dessa necessidade que temos de ampliar um pouco mais o nosso olhar e agregarmos aos nossos escritórios de advocacias para muito me foge a palavra agora, formas de trabalho para muito além do processo judicial. Procedimentos, era essa palavra que eu buscava, procedimentos de trabalho para muito além de uma ação judicial. Essa é a advocacia moderna. Essa é uma advocacia que está em consonância com a velocidade em que a nossa sociedade está caminhando. E eu tenho certeza que tanto nos meios autocompositivos, como a mediação, a negociação, também a arbitragem, embora como método heterocompositivo, tem muito a contribuir conosco. E por isso aqui, então, repasso para o meu colega, Dr. Rodrigo, para que ele nos diga, diante desse contexto, Dr. Rodrigo, da nossa realidade, principalmente aí se olharmos esse poder judiciário letárgico como está,
o que podemos aí esperar em termos de contribuição da arbitragem atualmente? Eu aqui novamente faço um adendo antes de passar a palavra para o Dr. Rodrigo. Por Todo favor. mundo que tiver dúvidas pode mandar ali no chat que a gente vai anotando para no final a gente ter um momentinho separado para respondê-las todas, tá bom, pessoal? É só mandar pergunta no chat. Por favor, Dr. Rodrigo. Obrigado, doutor Andriele. Bom, doutor Henrique, colocações né, perfeitas nesse sentido da necessidade de o advogado ter enfim, esse conjunto de ferramentas, vamos dizer assim, esse conjunto de opções para saber como resolver aquele conflito da maneira mais adequada. Não é à toa que a nossa sigla e os MASCs, né, são os métodos adequados de solução de conflitos. Então, não é que necessariamente um seja melhor do que o outro, ou seja, enfim, uma solução para todos os problemas, não. Cada um deles vai ter a sua forma de aplicação, vai haver momentos em que negociação vai resolver, e vai resolver de uma boa forma, vai haver momentos em que conciliação, mediação, enfim, aí a gente tem arbitragem, a gente tem dispute boards, né, que também é uma nova forma que a gente tem para resolver alguns conflitos em algumas situações. Bom, eu vou falar um pouco sobre a arbitragem. Vocês estão me ouvindo? Aqui travou um pouco? Ah, perfeito. Eu vou falar um pouco sobre a arbitragem, e já pensando nessa... Eu sempre gosto de pensar assim, mais ou menos numa escala, né? Não é que necessariamente seja necessário, né? Seja preciso seguir essa escadinha de, enfim, tentar negociar, depois, se necessário, mediar, depois arbitragem, enfim. Ou, né, na UTI lá a gente tem o Poder Judiciário, quando dá algum problema até com a arbitragem a gente precisa recorrer. Então, claro, a gente não precisa pisar em todos os degraus, mas eu gosto de pensar assim mais ou menos com uma forma de escada talvez do menos traumático e que preserva mais relações para aquele que é mais traumático, mais moroso, né, e tende a afastar mais as partes. E aí no meio disso a gente tem a arbitragem como uma forma de resolução extrajudicial e heterocompositiva, ou seja, assim como no processo judicial eu estou entregando para um terceiro a decisão, né? Então, de fato, eu não estou compondo, eu não estou entrando em consenso, a arbitragem é contraditório, a arbitragem é um método adversarial, cada parte vai sustentar a sua tese, vai sustentar a sua posição, e, ao final, um tribunal arbitral vai dar uma sentença, e essa sentença vai ser vinculante, e dela não cabe recurso, né? Então, esse, para mim, é um dos grandes trunfos da arbitragem, que conversa com o ambiente da arbitragem, né? Então, na arbitragem, a gente vai ter uma flexibilidade muito grande para as partes. Essa flexibilidade ela está presente na escolha dos árbitros. Então, a possibilidade de as partes escolherem os árbitros também é um trunfo muito grande da arbitragem, porque enquanto que no judiciário eu preciso me vincular a uma regra de competência, ou seja, eu não vou escolher para onde vai a minha ação, primeiro que ela vai ser distribuída, segundo que ela vai ser distribuída por regra de competência, né, distribuída por sorteio, eu quero dizer, e terceiro que ela vai para um juízo e não para um juiz, né? Ou seja, eu posso começar a ação com um juiz, uma pessoa ali, e essa ação vai terminar com outro juiz, e no recurso ela vai começar com um relator e daqui a pouco vai terminar com outro relator, e tudo isso pode interferir de maneira bastante importante na estratégia processual, na forma com que eu vou trazer essas razões, enquanto que na arbitragem, se tudo correr bem, o árbitro que inicia o procedimento é o mesmo que termina, né? Então eu vou ter ali um tribunal arbitral que vai receber as razões, vai ser escolhido pelas partes, né? Se árbitro único em consenso, e se em tribunal de 3 árbitros, cada um escolhe um, e o terceiro, o presidente do tribunal, é eleito pelos outros 2. Essa é a regra mais comum, né? Embora teoricamente possa haver outras regras. E esses árbitros eles vão receber as alegações iniciais, eles vão entender o conflito desde o início das alegações, vão passar por toda a instrução e finalmente vão dar uma sentença, né? Então, essa proximidade que o árbitro tem para com o conflito
é também uma grande característica da arbitragem que a gente acaba não tendo no Poder Judiciário, porque o meu processo está vinculado a uma vara, a um juízo e não a um juiz, né? Então, eu poder escolher o árbitro e esse árbitro prosseguir com o meu procedimento, com a minha arbitragem até o final, é uma característica bastante interessante que tem uma tendência a dar uma especialidade à decisão, né? Então, se eu tenho, por exemplo, um conflito contratual muito específico, enfim, de uma disputa societária, alguma coisa assim, eu posso escolher um árbitro que tenha um grande conhecimento nessa área, que tenha muita experiência nessa área, que saiba como conduzir, né, o procedimento e como fundamentar muito bem essa sentença. Claro, também pelo árbitro ser um juiz, vamos dizer, entre aspas, um juiz privado, ele normalmente, isso não é regra, né, mas ele normalmente tem poucas arbitragens ao mesmo tempo, né? Então ele dedica mais tempo para cada uma delas, né, do que, por exemplo, um juiz estatal dedicaria para cada um dos seus processos. Então, isso também entrega à arbitragem a possibilidade de uma decisão mais especializada e mais aprofundada também, né? Então, a gente tem geralmente fundamentações muito aprofundadas, muito robustas, analisando detalhadamente as provas apresentadas, analisando detalhadamente as teses levantadas por cada uma das partes. E, finalmente, aí, já chegando para o final do procedimento, aqui de forma bastante abreviada, como eu já mencionei, a gente tem uma sentença que é vinculante e da qual não cabe recurso. Então, é claro que dela a gente pode não caber recurso, né? A gente pode criar essa regra de não caber recurso de uma sentença, porque ela é geralmente muito bem fundamentada e aprecia de forma muito robusta as provas que foram trazidas pelas partes, as alegações que foram trazidas pelas partes. Normalmente, a gente não precisa dessa ferramenta que a gente usa muitas vezes no recurso no Poder Judiciário, que é para complementar a decisão, né, que acabou passando uma prova ali que era fundamental, e acabou passando na sentença, porque, de fato, o juiz tem muitos processos para julgar, né? Então, essas são características que fazem com que a arbitragem seja uma excelente opção quando o método heterocompositivo é necessário, né? É claro, a arbitragem ela não é também, assim como os demais métodos, ela não é uma solução para todos os problemas, né? Ela não é aplicável a todas as situações, não só por critério de arbitrabilidade, ou seja, tem matérias que eu de fato não posso submeter à arbitragem, mas também eu preciso fazer uma análise econômica do caso, porque uma vez que eu vou eleger um árbitro, um conjunto de árbitros que normalmente são especialistas, normalmente são profissionais destacados em suas áreas, e eu vou ter que remunerar esses árbitros de maneira privada, é claro que o custo financeiro direto da arbitragem normalmente é consideravelmente mais alto do que o do Poder Judiciário, né? Então, muitas vezes, pode não fazer sentido econômico uma demanda que tem um valor em disputa que é muito baixo, e eu vou ter que remunerar, enfim, o árbitro, vou ter que remunerar uma câmara, né, que normalmente a arbitragem é conduzida por uma câmara, então vou ter que remunerar a câmara, vou ter que remunerar os árbitros para uma disputa que, às vezes, o valor é baixo demais para que valha a pena prosseguir com esse procedimento. E é uma realidade, né? Isso é importante que os advogados também tenham esse conhecimento, inclusive na hora de clausular, né? Então, muitas vezes a gente fala, bom, vamos clausular a arbitragem, é preciso tomar cuidado, né? Não vamos fazer uma cláusula cheia, né? Isso tem formas de resolver a parte técnica do clausulamento, então eu posso ir numa câmara e já buscar o modelo de cláusula que aquela câmara utiliza, e quando eu estou adotando um modelo de cláusula de uma câmara, mais ou menos, eu estou complementando a minha cláusula com o regulamento dessa Câmara, né? Então, é uma forma bastante fácil de evitar problemas de instituição da arbitragem, de interpretação sobre como eu vou conduzir esse procedimento. Mas, ainda assim, eu tenho a dificuldade de quando colocar essa cláusula no contrato, né? Então, a gente vê na prática, muitas vezes, contratos que têm cláusulas arbitrais que, na verdade, ela traz mais problema do que solução.
porque a disputa que tá emergindo daquele contrato é uma disputa de baixo valor e, enfim, quando alguém escreveu aquele contrato, colocou uma cláusula arbitral com um tribunal de 3 árbitros, por exemplo, que vai encarecer bastante, né, a arbitragem. Então, a gente tem essas situações práticas que acabam, né, demandando do advogado, e aí, claro, às vezes não é o advogado que faz o contrato, né, às vezes o próprio cliente toma nas próprias mãos ali, ouvi falar de arbitragem, vou colocar aqui porque dizem que é bom, dizem que é mais rápido que o judiciário, então vou colocar aqui. Acontece, né, mas, claro, o ideal é que o cliente busque o assessoramento correto do seu advogado e que, principalmente, o advogado tenha esse conforto, né, esteja confortável em saber escolher quando clausular e também como clausular, ou seja, posso clausular câmara X e câmara Y, ou eu posso verificar que naquele determinado conflito é melhor um tribunal de árbitro único, né, porque é um conflito talvez de um valor não tão alto, vale a pena restringir aí essa decisão a um árbitro apenas, enfim, que vai ser suficiente para resolver aquele problema. Então, a gente tem diversos pontos assim que exigem do advogado, além de escolher o método, né, uma vez que ele escolha o método, ou seja, eu vou fazer uma cláusula med-arb, ou vou fazer uma cláusula med-jud, ou vou, enfim, já fazer uma cláusula de arbitragem, uma vez que ele tem escolhido, como que ele vai estruturar esse caminho de resoluções de conflito, né? Esses casos bem práticos que eu exemplifiquei. Tribunal de árbitro único ou de 3 árbitros, qual câmara eu estou colocando, qual é o valor do contrato que eu estou, né, elegendo ali uma convenção de arbitragem. Então, tudo isso passa, sim, pelo advogado ter a capacidade, ter a qualificação, né, e principalmente se sentir confortável em bem clausular, né, em clausular a mediação, clausular a arbitragem. E, enfim, é importante também que o advogado saiba, além de preparar aquele contrato e preparar o conflito, também saiba se portar no momento em que ele está utilizando os métodos que ele optou por utilizar. Então, o Dr. Henrique destacou de forma bastante exata que é preciso ter uma certa compreensão do papel que o advogado tem, por exemplo, na mediação, né? Então, a gente vê muitas vezes o advogado, e às vezes, claro, pode ser que seja uma característica do profissional, mas pode ser que seja uma característica que ele adquire, né, dentro de um ambiente mais adversarial do Poder Judiciário. E aí, quando ele vai para a mediação, que ele precisa, né, dar um pouco de espaço para que o procedimento siga seu rumo, ele acaba sendo mais adversarial do que seria ideal para aquela situação, né? Então, claro, ele não deve se omitir, ele deve acompanhar, ele deve zelar, sim, pelos interesses dos seus clientes, mas, ao mesmo tempo, compreender qual é o papel dele numa mediação, por exemplo, ou até na arbitragem. Porque, por mais que a arbitragem seja adversarial, a gente vê muitas vezes que o ambiente da arbitragem, pelo menos em audiências, em hearings, né, em manifestações orais, são mais, eu não vou dizer mais cordiais, porque o judiciário também é um ambiente cordial, mas são um pouco menos belicosos, um pouco menos litigiosos do que a gente costuma ver. Mais colaborativas, né? Isso, talvez mais colaborativas do que a gente costuma ver no ambiente judicial. E é importante também que o advogado tenha esse feeling, né, essa sensibilidade de adequar a sua postura a cada um dos procedimentos que estão sendo utilizados para resolver o conflito. Então, importante assim, tudo isso, né, doutor Rodrigo, que você mencionou. Estamos aqui entre advogados, né, na maioria aqui, e a importância de escolher um método, né, porque esse que tu falou do custo da transação é um momento muito importante, né, uma característica importante para o advogado fazer uma análise. O tempo também, na minha opinião, né, será que o nosso cliente vai ter aquele tempo que o judiciário exige, né, para esperar aquela resposta? O impacto no relacionamento,
né? Até onde uma arbitragem, ou até onde o próprio processo judicial vai impactar no relacionamento, né? Então, e outras também, né? A satisfação com o resultado, porque será que o meu cliente vai ficar satisfeito com aquela sentença, como o doutor Henrique comentou, né? Ou ele vai querer recorrer? E será que, de repente, ele sendo bem orientado, olha, numa mediação, tu vais ter a possibilidade de definir qual vai ser a sentença desse conflito. Então, o papel do advogado é muito importante, né? Muito importante. E a gente gostaria, né, doutora Andriele, aproveitando que estamos aqui com os representantes das comissões, né, doutor Henrique representando a Comissão de Conciliação e Mediação, doutor Rodrigo Bertoncini representando a Comissão de Arbitragem da OAB aqui de Santa Catarina, eu gostaria que vocês falassem um pouquinho, né, começando com o doutor Henrique, como que é o trabalho, qual é o objetivo da Comissão de Conciliação e Mediação, que trabalhos estão sendo feitos, né, junto com as subseções, inclusive, com as universidades. Obrigado, doutora. Bom, eu diria que mais do que o trabalho que está sendo feito, que é um trabalho fantástico, um trabalho realmente belíssimo por parte da Comissão de Mediação da OAB, é o desafio que nós temos pela frente. Porque quando nós falamos em mediação, quando nós falamos ainda dos métodos consensuais de resolução de conflitos, nós temos toda uma cultura a ser trabalhada, a ser lapidada, a ser, eu diria, até melhorada, né? Então, penso que a comissão da OAB, perspicaz a essa situação toda, atenta a essa situação cultural que tem que ser melhorada, justamente tem feito, dentre vários outros, um trabalho que eu acho fantástico, que é de ir às universidades, conversar com os acadêmicos de direito, fortalecer essa cultura de ampliação dos meios de resolução de conflitos. Porque eu penso que mais importante do que nós melhorarmos a mediação, quer seja dentro do Poder Judiciário, quer seja pela ampliação das câmaras de mediação, está em nós lapidarmos os seres humanos, em especial os operadores do direito. Somos nós que fizemos a realidade que nós estamos ou que podemos fazer uma realidade diferente ali na frente. Então, eu penso que a Comissão de Mediação da OAB atenta a essa necessidade de divulgar a mediação, de conversar mais com os acadêmicos que estão chegando aí, que serão os nossos colegas no dia de amanhã, tem feito essa ida, né, a todas as universidades de todas as regiões. Estamos num trabalho muito intenso nesse sentido, para que se possa conversar mais sobre o tema. Isso eu acho já algo fantástico. Além disso, um outro trabalho que foi feito, que eu achei fantástico, foi numa parceria entre a OAB e a ESA, um curso de mediação para todos os advogados do estado de Santa Catarina, onde nós tivemos oportunidade de, durante vários encontros, conversarmos sobre muitos temas pertinentes para o mundo da advocacia. Afinal de contas, por exemplo, um dos maiores paradigmas a serem quebrados aí na advocacia se refere à questão de honorários na mediação, né? Há ainda um entendimento majoritário, ou pelo menos aí bastante forte, de que os honorários na mediação, como é que eu cobro, como é que eu faço, posso cobrar quanto é pertinente, vou ganhar mais, vou ganhar menos do que se for um processo judicial. Então, podemos conversar abertamente sobre as nossas dúvidas, as nossas inquietações acerca do tema mediação, faz com que naturalmente se desmonte aí, se desmistifique alguns pontos que são tão nevrálgicos para que alguns advogados possam ampliar os seus olhares. E isso também tem sido feito pela Comissão de Mediação.
Então, assim, doutora Luciane, o trabalho é muito amplo, né? A comissão de mediação de uma nova gestão está recém-empossada, o tempo de trabalho ainda é pequeno, mas eu posso dizer que os avanços já são significativos. E acredito que até o final dessa gestão, eu tenho certeza de que no estado de Santa Catarina nós teremos uma realidade já muito melhor quando estivermos falando desse tema que, para mim e para vocês, eu sei que é tão caro, que é a mediação. E, inclusive, quando as pessoas me dizem, né, ah, mas Henrique, por que você gosta tanto de mediação, né? O que te encanta tanto nessa matéria? Eu costumo sempre responder que não é o que me encanta, é o que eu vejo, né? Em sendo mediador e vivenciando a mediação no dia a dia, eu percebo o quão ela é transformativa na vida das pessoas, que é um pouco sobre aquilo que nós falávamos no início, né? Ao invés de delegar, participar da resolução, construir a solução junto com aqueles que estão imbuídos no mesmo problema. Então, essa mudança cultural faz com que, diante de um novo conflito, eu já me posicione de forma diferente. Por quê? Porque percebi, me experienciei num novo caminho, um caminho muito mais resolutivo, onde eu posso falar, onde eu posso me expressar, onde eu sou ouvido, onde eu ouço o outro também. Então, eu costumo dizer que aquilo que eu vivencio no meu dia a dia enquanto mediador é que me faz ser esse apaixonado pelo tema. Então, só o fato da FECEMA estar oportunizando esse bate-papo, essa conversa aqui, eu creio que são por atos, por atitudes desse tipo que nós, na comissão da OAB, temos aliados para que possamos entregar no final dessa gestão, como eu disse, uma mediação no estado de Santa Catarina muito mais ampliada do que atualmente está. Isso aí, pode contar conosco sempre, né? Sei Doutor disso. Rodrigo, como é que está a nossa comissão de arbitragem estadual? Como é que estão os nossos projetos? Perfeito, doutora. Bom, a nossa comissão de arbitragem a gente tem a honra de contar com as nossas coordenadoras de painel aqui como membro, né, da nossa comissão. Então, a comissão é de arbitragem, então ela é voltada para esse instituto, né? Já houve antes, em alguns anos atrás, a comissão era unificada, né? Era a comissão de mediação e de arbitragem, e hoje a gente tem as duas, o que dá até uma força maior, eu acredito, porque cada um pode trabalhar com mais ímpeto e mais afinco ali no instituto em específico. E na comissão de arbitragem a gente não tem a mesma iniciativa, ou pelo menos ainda não, que o doutor Henrique mencionou, de ir nas universidades e propor esse debate sobre os métodos, mas me deu uma excelente ideia para a gente fazer um projeto nesse sentido e já também trazer esse contato mais próximo com os alunos. A gente tem uma outra iniciativa, né, que ainda está em projeto, não está em execução, mas que é do apoio às equipes de competição e arbitragem, né, que também é uma iniciativa muito importante do meio acadêmico para trazer a arbitragem para próximo dos alunos, para que eles tenham contato, ainda que sejam arbitragens simuladas, elas são muito competitivas e o doutor Andrielli participou, sabe bem como é um trabalho bastante árduo de estudo, de conhecimento sobre a arbitragem. A comissão tem a sua função institucional, então serve sim a OAB como instituição para emitir pareceres sobre o tema de arbitragem, para realizar eventos. Então, a gente tem aí a honra de sediar a segunda Conferência Nacional de Arbitragem em Santa Catarina. Essa é um evento que deveria ter acontecido na gestão passada, mas em razão da pandemia ela foi adiada. E aí conseguimos manter esse evento em Santa Catarina, então está previsto aí para 2024, ainda temos um tempo para ser realizado, e até lá tem outras iniciativas de eventos para divulgar e para capacitar, para trazer a arbitragem para perto do advogado. Claro, a comissão ela é uma comissão da Ordem dos Advogados, então ela serve também aos advogados, os advogados que têm interesse em participar
podem livremente pedir a inscrição. A gente tem debates também dentro da comissão, já trouxemos temas interessantes para debater, para dialogar entre os membros. Mas essa ideia do Dr. Henrique, que está sendo executada na comissão de mediação, é muito boa também, e vou sugerir, com certeza, na nossa próxima reunião, como um projeto para a gente trazer essa proximidade da própria OAB com os estudantes. E a nossa próxima reunião, aliás, até destacando aqui, que vai ser uma reunião aberta, sob a forma de um evento sediado lá na subseção de Tubarão. É um evento organizado pela doutora Luciane, que também está aqui coordenando o nosso painel, e vai ser bastante interessante, porque é uma reunião descentralizada, então a gente aproveita, faz um evento, né, na subseção, e em seguida ali cumpre as nossas obrigações regulamentares da reunião ordinária, mas é uma iniciativa bastante interessante também. Estamos fazendo pela primeira vez, né, então agora em outubro, na nossa próxima reunião, mas também já temos planos para em novembro fazer também uma reunião descentralizada, possivelmente lá no Vale do Itajaí. Então, assim, para você que está nos assistindo hoje, que tem interesse em mediação, em arbitragem, as portas da OAB de Santa Catarina estão abertas. A gente convida vocês para participarem, de fato, das nossas reuniões, porque a gente sabe que um dos melhores meios de a gente ter segurança para ofertar para o cliente uma solução ou outra é a gente estar familiarizado com ela, né? E nada melhor do que a gente estar convivendo mensalmente com os temas relacionados, seja a mediação ou a arbitragem, para que a gente possa levar, sim, essa solução para o nosso cliente com segurança, né? Então, estão todos convidados. Lá no site da OAB, é só entrar na aba institucional, comissões e inscrições para comissões. Aí manda o e-mail lá, tá tudo certinho. Nós estamos nos encaminhando já para o final e eu queria passar a palavra agora para os nossos palestrantes aqui para as considerações finais, começando pelo Dr. Henrique. Dizem que quando se conversa sobre algo que se gosta, o tempo passa rápido, né? Hoje eu tenho a prova cabal disso, porque eu acabei de olhar para o relógio, tomei um susto, que já são praticamente aí 9 horas da noite, 1 hora de bate-papo. Bem, o que eu tenho é uma enorme gratidão, primeiramente a FECEMA, a todos vocês que organizaram esse bate-papo, esse evento. Penso que oportunidades como essa nos traz uma possibilidade de sermos melhores, porque estamos conversando não sobre algo que apenas nos atinge, mas algo que atinge a toda a nossa sociedade. Então, construir uma sociedade melhor do que esta que está aí, porque somos unânimes praticamente em saber que do jeito que está, me parece que não está bom, podermos deixar aos nossos filhos um legado de uma sociedade um pouco mais fraterna, um pouco menos competitiva, um pouco menos conflitante, talvez seja a melhor herança que possamos deixar. E eu quero dizer que se cada um de nós que tirou o seu tempo nessa noite, dedicou 1 hora do seu tempo, não é pouco, podíamos estar fazendo muitas outras coisas, mas fizemos uma escolha em estar aqui. Se nós sairmos daqui tentando, buscando, fazendo algo diferente daquilo que habitualmente sempre fizemos, em busca de um diálogo, em busca de conversa, como diziam os nossos pais, né? Conversando a gente se entende. Penso que podemos entregar algo melhor do que talvez entregamos até esse momento. Então fica aqui o meu convite a que aqueles que já praticam a mediação, que persistam, sempre buscando o aprimoramento do Instituto, e aqueles que por alguma razão não se experienciaram nesse caminho, o façam. Tenho certeza que a contribuição que cada um de nós, enquanto advogados ou futuros advogados, poderá dar à sociedade é muito significativa. Meu muito obrigado, doutora Luciane, e a todos os demais por essa oportunidade aí de conversarmos um pouquinho sobre mediação. Doutor Rodrigo. Eu queria também agradecer novamente pelo convite, é sempre uma grande satisfação participar dos eventos da FECEMA. Como eu disse, uma entidade que tem tanta importância, né, no nosso estado para congregar mesmo
pessoas e instituições que são interessadas nos métodos adequados de solução de conflito. Agradecer aos meus colegas de painel, doutora Luciane, doutor Henrique, doutor Andriele. Foi um excelente bate-papo, um diálogo muito interessante. Agradecer aí os demais participantes também. Obrigado por estarem aqui conosco essa noite e espero que possamos nos ver de novo em uma próxima oportunidade. Obrigada, doutor Rodrigo. Assim, em nome da FECEMA, né, que está repetindo, né, o que eu falei no início, nós estamos comemorando 20 anos de fundação da FECEMA, né, e a FECEMA ela tem focado justamente nessa cultura dos MASCs, na disseminação disso, e nada mais importante, né, nada mais justo do que chamar as comissões de mediação, de arbitragem, para nos ajudar nessa tarefa que também tem por objetivo a disseminação dos MASCs, né? Então, queria agradecer imensamente doutor Henrique, doutor Rodrigo, doutor Andriele, que me ajudou a construir esse painel, e queria, assim, um agradecimento especial ao nosso presidente, João Matos, que está aqui conosco, que é sempre, assim, um grande incentivador, o nosso mestre, o nosso guia aqui na FECEMA, né? Então, e agradecer também essas quase 30 pessoas que estão hoje, essa noite aqui conosco. Então, muito obrigada a todos, uma excelente noite e façamos sempre, né, da mediação, das conversas, o caminho para resolver os nossos conflitos. Muito obrigada e boa noite a todos. Muito obrigada, pessoal. Boa noite. Boa noite, obrigado.